Afinal, ele morreu ou não morreu? Teorias e especulações à parte, ele é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, né? E ele encantou e encanta até hoje jovens e os mais experientes. Papo do Bom hoje sobre Elvis Presley. Pelo seu talento e pioneirismo pela história, ele foi considerado o rei do rock. Esse título não tem como tirar do Elvis, né? Todo mundo conhece ele dessa maneira. Porém, ele não gostava muito não. Isso por conta da religião do Elvis. Elvis era cristão, né? Frequentava a igreja evangélica quando pequeno e aprendeu muito os fundamentos dessa religião e viveu de forma intensa isso até os seus últimos dias. Da sua forma, mas viveu. Certa vez em um show que ele fazia e as pessoas chamavam ele de o rei do rock, o rei do rock, o rei do rock, ele para o show e diz: "Rei é Jesus Cristo, eu sou apenas um cantor." Dava pra gente ver que ele defendia de verdade a parada. Elvis nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 no interior do Mississippi. Eles viviam em uma cidade pequena, numa casa pequena, uma vida simples. A vida de Elvis se dividia basicamente entre a escola e a igreja. Ele com a sua mãe cantavam no coral da igreja, né? Sua vida musical, ele se desenrolou e aprendeu muita coisa na igreja. Falando ainda sobre a fé cristã, religião, tal, aquilo que ele acreditava, tem alguns dados interessantes aí. Elvis gravou 11 discos, né, com o tema gospel. No total da carreira parece que foram 150 discos gravados. Desses 150, 11 com o tema gospel. Então realmente ele difundia, ele investia na parada aí religiosa que ele acreditava. Naquela época em Memphis, nos Estados Unidos, o rockabilly, o blues, a música espiritual negra, né, que eles dizem, o gospel, eles bombavam na rádio. Esses sons eram os sons que tocavam basicamente nas rádios, né? Isso influencia diretamente a personalidade musical do Elvis. Ele dizia que todo o movimento, todo o canto dele, todo o ritmo era derivado, era influência direta desses sons aí que ele escutava na rádio. Como artista pop, como artista de rock, os recordes de Elvis são muitos, né? Em 1973, ele gravou um especial para TV que foi assistido por mais de 1,5 bilhão de pessoas e passou em mais de 40 países. Por exemplo, na Coreia, mais de 70% da população parou para ver esse especial que o Elvis apresentou na TV. Elvis emplacou mais de 18 sucessos no topo das paradas, gravou mais de 30 filmes. Entre 69 e 77 ele fez cerca de pouco mais de 1.000 shows aí e foi indicado a 14 Grammys. Eu li um texto de um crítico chamado Billy Altman, crítico de arte, de música e tal, e eu achei muito interessante. Ele define, né, o Elvis de algumas formas, e uma delas é que ele, de forma muito sadia, muito sensata, ele apagou toda a barreira que existia entre os estilos musicais. Ele foi um pioneiro nisso, assim. Naquela época, a sociedade americana extremamente conservadora, né, as coisas tinham que ser assim, assado, e o cara chega na TV, fazendo sucesso, com fama, dançando naquela onda dele, do quadril e tal, aquilo chocou, tá? Os jovens foram na dele, né? E é uma coisa muito simples, mas ele diz assim: a gente mostrou para a sociedade que a gente não precisa ser tão quadrado, que isso não é um pecado, é errado, né? O cara dançar ou ter algumas atitudes e tal. O último show do Elvis acontece dia 26 de junho de 1977 em Indianápolis. Em seguida ele se retira para sua mansão em Graceland para ele descansar, para ele ter um momento ali de paz. Porém ele é consumido por uma overdose de tranquilizantes e estimulantes, é encontrado desacordado em sua casa em uma manhã. Foi levado às pressas para o hospital, mas Elvis não resiste e morre de parada respiratória. Mesmo após sua morte, Elvis Presley segue batendo muitos recordes. Por exemplo, a sua casa, a sua mansão em Graceland é a segunda mais visitada dos Estados Unidos, chegando a vender mais de 600 mil ingressos por ano. Também em 1993 foi criado um selo com o rosto do Elvis, que vendeu mais de 500 milhões de unidades. Todos os aspectos da vida de Elvis Presley ele viveu de forma intensa. Coisas boas e coisas ruins. Lendo a história do cara, eu cheguei à seguinte conclusão: o cara tinha tudo e o cara não tinha nada. Glamour, fama, dinheiro, mas isso estava tudo restrito ao palco, o camarim, a mansão em Graceland e algum outro lugar escondido que ele vivia, porque ele não podia sair, ele não podia pegar esses milhões de dólares que o disco de platina, que a exposição na rádio, que tudo dava pra ele gastar, pegar aqui, vou hoje no shopping lá de Memphis, sei aonde, Mississippi, gastar meu dinheiro. Não podia. Esses fatos tristes da vida de Elvis acabam sendo inevitáveis da gente falar. Porém o talento dele não morre. Mais do que bilhões de dólares que ele gerou, e mais do que fatos tristes, estão aí os momentos alegres e felizes, e o marco do artista que ele foi, quem
Elvis Presley foi. Poucas pessoas são conhecidas apenas por um nome. Você não precisa dizer Elvis Presley. Você pode dizer apenas Elvis. Esse foi o Papo do Bom Elvis Presley. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o seu joinha aqui também. A gente se vê na próxima. Um beijo e um abraço.